Eu entrei com 8 anos de idade, aí me tornei professor e continuei e fiquei... faz 60 anos que eu tô nessa luta aqui. Paixão. É uma pessoa que a gente vê que essa paixão pelo esporte, principalmente pelo karatê, é algo que corre na veia dele. Meu nome é José Carlos Catalo Júnior, nasci no dia 25/3/57, em Sorocaba. Eu tô nesse ramo já há 60 anos. Primeiro contato com o esporte. Primeira coisa, a minha mãe era corredora. Meu pai lutava boxe. E o maior incentivador meu foi meu avô. Meu avô fazia ringue na palha de arroz, da nós com corda, assim, corda normais, e fazia a gente lutar, brigar. O primeiro esporte foi luta livre. Era um esporte que passava na televisão e a gente gostava muito. Aí depois o karatê. O meu primeiro professor chamava Américo, uma academia muito simples. Aí eu não consegui, meu pai não pagava mais porque eu ia muito mal no estudo, eu não gostava de estudar, gostava só do esporte. E aí eu tinha que sair. Aí ele falou para mim, não, eu não vou cobrar de você, pode ficar treinando que você vai conseguir, você é bom, achava eu muito bom de luta. Ele usou muito o coração, foi aonde eu aprendi. E a gente não pode ser mercenário, ser isso, ser aquilo, tudo por dinheiro, entendeu? Aí que eu jurei para mim que enquanto eu fosse professor, eu nunca ia cobrar de nenhum aluno. Foi um exemplo que eu tive dele, copiei dele. Quando ele recebeu aquilo do mestre dele, ele quis passar isso adiante. Então uma das filosofias dele é levar o karatê sem cobrar, né? Então isso é fundamental, né, para crianças de baixa renda, que muitas vezes não gostaria de fazer, mas não tem a possibilidade. Então aqui a pessoa entra e mesmo se ela não tiver recurso, não tiver, ele dá um jeito, ele arruma kimono, ele arruma faixa, ele dá certificado, ele corre atrás para que as pessoas realmente fiquem, independente da condição financeira. Então assim, quem quer mudar realmente o corpo, a saúde, a autoestima, ele abre as portas para o pessoal daqui. E o Zé, ele abrange isso para o bairro inteiro, para outras cidades. Ele possibilita isso para as crianças da região, não só de Sarapuí, mas também de Araçoiaba, do bairro Cercado. E hoje a academia também está em Pilar do Sul, dentro dessa mesma filosofia. Eu comecei com meu irmão, o Pedro era 1 ano e meio mais novo que eu, e a gente treinava muito em casa, no quarto. Naquele tempo é o tempo do quichute. E o quichute riscava o piso, a gente apanhava da minha mãe por isso, sabe? Minha mãe batia forte, sabe? Que a gente riscava, tudo que ela limpava. E foi. Ele se tornou o mestre geral do Brasil e eu aprendi muito com ele. Acabei aprendendo com ele ainda, coisas que eu não sabia, ele me ensinou muito. No bairro Cercado, município de Araçoiaba da Serra. Depois veio o irmão mais novo, 20 anos mais novo que eu, que era o Miguel, também lutador de karatê. Nasceu problemático, com os pés virados para dentro, e a minha mãe mandou operar e a gente que cuidava dele. Ele foi andar com 6 anos de idade. E foi onde a gente ensinou. Nós somos irmão, pai, companheiro, fomos tudo dele, principalmente eu, mas perdi ele na Covid. Trabalhava no sítio, na lavoura, caipira mesmo do mato. Eu sou caipira do mato mesmo, né? E a minha paixão. Gostava da roça, gostava de gado, gostava de máquina. E meu avô deu todas essas oportunidades para mim. Eu aprendi tudo. Aí eu comecei na arte marcial, e o karatê principalmente, né? A gente tinha os barracões do meu avô, a gente tinha onde guardava feijão, arroz, algodão. A gente tirava, encostava num canto e treinava. Tinha, a gente chama de terreiro.
Era um espaço que tinha na frente da casa de terra. A gente corria, lutava, ficava tudo suado, aí rolava na terra, ficava com o corpo à milanesa, sabe? Era um processo bem legal. Era diferente de hoje, né? Vai modernizando, né? Aí já vem tatame, aí já vem saco de pancada. O nosso saco de pancada antes era uma árvore, era uma bananeira, era qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Não tinha condições. Pneu de trator, ficava dando soco em pneu de trator, né? Essas coisas, pneu de caminhão. Era o máximo que a gente tinha, que a gente podia ter. Ou saco de areia. Enchia um saco de areia, mas estourava todo dia. Todo dia estourava, tinha que fazer de novo. Hoje a coisa mudou muito, né? Hoje já tem equipamentos, até eletrônicos, pra gente treinar, né? Campeonato, antigamente era vários campeonatos, que tinha o Campeonato Brasileiro, que era uma vez por ano, tinha o Campeonato Interestilos, que se chamava, e eu fui 6 vezes campeão no Interestilo, eu fui 3 vezes campeão brasileiro, né? Eu disputava com meu irmão, vários campeonatos eu disputava com o Pedro. A gente ia junto, ficava na final nós dois, se eu tinha 2 títulos, ele tinha 3, ele deixava eu ganhar. Se eu tinha 3, ele tinha 2, eu deixava. A gente sempre tá no balanço igual, sabe? Sempre foi assim. Mas tá aí cada racha entre eu e ele que era terrível. Depois os interestilos eu nem contava mais, sabe? A gente entrava só pra lutar, nós desafiava nós mesmos. Eu e meu irmão. Nós dois. Tinha campeonato, nós ia. Sim, podia ser de capoeira, podia ser do que fosse. A gente ia disputar e queria ganhar. Não sabia perder, sabe? Que eu sempre tive uma coisa comigo. Ser segundo lugar e ser último é a mesma coisa. Você nunca é lembrado. Você tem que ser primeiro. O maior título que da maior grandeza nossa foi em Minas Gerais. Belo Horizonte, eu com meu irmão fomos. E era um campeonato da Kyokushin, que é a número 1 do mundo. A Kyokushin é um estilo de luta. E estavam os 2 mestres, que são irmãos, por sinal, da Kyokushin. E na final e semifinal caiu nós, os 2 irmãos, contra os 2 irmãos. E eu e ele nocauteamos os 2 irmãos da Kyokushin. Para nós foi o maior feito da vida, sabe? Foi a maior conquista, né? A maior conquista já que nós fizemos. Porque ganhar do Isobe e do Eixo na casa não era fácil. Eles eram os mestres do karatê mesmo. Trouxeram, né, para o Brasil o estilo. No nosso estilo, eu sou o maior colecionador de títulos. Ganhei acho que 12 vezes, uma coisa assim, sabe? Aí fui para título internacional, ganhei 6 vezes. Estamos dando início, pelo que você está vendo, hoje nós estamos reunindo aqui várias cidades, são centenas de lutadores e vamos ver o que vai acontecer agora no decorrer da tarde. Aquele campeonato é um evento que na época o meu irmão tinha 42 academias. O Pedro, eu tinha 4, eu. E eu reuni no bairro do Cercado, lá no campo de futebol, ao ar livre. Nunca teve campeonato ao ar livre. E eu fiz. Como aqui no bairro do Cercado, o Zezinho, que é o professor responsável, ele teve a ideia de fazer um torneio aqui também. A possibilidade de fazer um torneio assim no campo, em campo aberto, que é o que nós não temos o costume, que sempre é em ginásio, sempre em clubes. Então, hoje nós trouxemos para cá. E era uma homenagem que eu ia fazer pro meu irmão, era um aniversário dele. É uma festa que a gente vai fazer, 2 festas ao mesmo tempo. É um campeonato de karatê e, aproveitando o campeonato, vamos fazer uma homenagem ao mestre que está aniversariando hoje. Ele está fazendo 33 anos, que é um
a mestre sobre o rio. É o Pedro Gataz, que é meu irmão, por sinal. E vamos ver se vai correr tudo bem, tudo certo. Aí eu fiz esse campeonato para ele ver, veio 1.200 atletas. Dei um caminhão de troféu. Matei 4 boi, mas fiz um churrasco para todo mundo, sabe? E foi aquela festança mesmo, ficou na história. E aí, Zezinho, deu tudo como você planejou, o esperado, foi legal, saiu tudo do jeitinho que você queria, a festa? Melhor impossível. Tudo como eu queria, o único medo meu era a chuva. Graças a Deus, um tempo bom. Então tá, tudo tranquilo. O pessoal participou? Participaram, todo mundo campeão, contente, todo mundo, eu mais feliz ainda. Você tá contente? Se estou contente. Então agora tá na hora, né, Lilo, da gente comer. Então vamos pra festa, é isso aí, pessoal. E desde aí, ele, toda vez que ele ia fazer um campeonato, era eu que fazia. Desde esse campeonato que ele viu que eu fiz muito bem feito, e até hoje é eu que faço tudo muito bem feito. Hoje, dia 18 de 1 de 2006, foi nosso exame de faixa preta. Foi feito exames com prova escrita, teve kata. A gente fez o treino físico bem pesado. Depois tivemos um alongamento técnico, tivemos um circuito de, vamos colocar, preparo físico com um pouco de crossfit, que a gente concilia bastante isso no meio. Depois a gente teve uma maratona de quase um triatlo, assim, mais outra dinâmica que o seu Zé fez, com escaladas, com passar debaixo do obstáculo no barro, correr com pneu, correr com peso. A gente fez um circuito na terra, quebramos telha. Meu ombro tem que estar em cima da telha. Foi quebra de telha e exercício no barro, então foi uma loucura, mas foi muito legal. Ele se dedicou a montar um circuito totalmente diferente de tudo que ele já fez aqui. Ele envolve todo mundo num evento, todo mundo aprende, se diverte. E a lama que ele quis implementar pra gente se brincar, se divertir, mas também a corda, que é tudo. Eu tô nesse estado aqui, só barro na orelha, mas foi um exame de faixa preta. Teve alguns coloridos que fizeram o exame junto com a gente, são alunos que se destacam, muito, e o Zé tem um carinho enorme por ele. Todo mundo com certeza estudou para poder vir fazer o seu kata, todo mundo treinou para poder fazer o físico, mas ninguém deixou de se divertir. A gente se divertiu muito, foi muito legal. Foi cansativo pra caramba, foi muito pesado, mas eu acho que super valeu a pena e eu espero que a gente possa e tenha entregado o que foi passado pra gente pelo Zé. É assim que fica no final, terminamos assim. Acredito que tenha sido um marco. Primeiro, porque é difícil juntar as faixas pretas, porque a partir do momento que o faixa preta ele sai daqui, às vezes ele vai montar outra academia, ele vai para outras cidades e tudo mais. Então todos se reuniram, isso já foi super emocionante. Então hoje é um momento muito especial, que reuniu de todos faixa preta, teve um mestre das antigas aí, que é bem antes de mim, entendeu? Então eu acho que é muito gratificante. Esse exame de faixa preta, você tem aquele gosto de saber que eu realmente sou um faixa preta. Quando o mestre fala para você, eu sei do seu potencial, você acredita nele e principalmente acredita em você.
Uma vez eu fiz uma conta, mais ou menos, eu tenho mais de 250 faixas pretas formados por mim. Todo mundo treinou aqui. Quem foi formado em faixa preta de artes marciais aqui na Araçoiaba da Serra, até mesmo Sorocaba, Sarapuí, foi através da família Gataz, o mestre Pedro e o mestre Zé. Quem realmente trouxe o karatê para Sarapuí, que foi a família do mestre Zé Gataz. Eu já dei aula em várias cidades, até em Florianópolis, até hoje eu tenho academia lá, né? Meus alunos dão aula, várias faixas pretas formados lá. Tenho na Bahia, vários alunos dão aula, então é assim, então não dá para saber quantos eu tenho, é uns 250 mais ou menos formados. E eu nasci no bairro do Cercado, entendeu? Eu vivo lá desde que nasci. E a casa que eu tenho foi um presente do meu avô. O dia que eu nasci, ele falou para o meu pai, para a família toda, essa casa é eu sou o neto mais velho, essa casa é do Zé, ninguém mexe. Quando eu morrer é dele, já é dele. E passou, e até hoje ninguém mexeu mesmo, nunca. Ninguém. Então eu tenho amor naquilo, amor familiar. E tudo era ele que ensinava, que queria, sabe? Eu brigava na rua, ele vinha reclamar para ele e falava, você bateu ou apanhou? Falei, bati. Então tá bom, fica assim, sabe? Você apanhava, por que apanhou? Qual o problema? Entendeu? Você machucava no karatê, vinha lá, ele que fazia os curativos, quebrava a costela, ele dava salmoura. Então esse amor que eu peguei no bairro é por causa dele, tudo ele que me deu, ele que me formei lá, né? Aí eu via crianças aqui no sítio que não podia ter o que eu tinha, né? Eu tive o privilégio de ter meu avô, que era um grande fazendeiro, e eles não podiam ter. E eu então comecei a proporcionar para eles, para meus amigos. Aí se transformou um processo que estou até hoje na arte marcial. O meu intuito é tirar eles da rua, eu tiro eles da droga. E comecei porque eu precisava mudar de vida. Eu fazia muita coisa errada e queria sair dessa vida. E acabou que um amigo acabou indicando a academia para mim e eu acabei me sentindo acolhido aqui. O Zé, ele ensina muito mais do que uma arte marcial. Ele tira crianças da depressão, da ansiedade, e eu fui uma delas. Então é um diferencial para o bairro porque trouxe o esporte, mas também tirou as crianças, né, da rua de fazer outras coisas, né, das drogas, às vezes das bebidas. Eu acho que se hoje, vamos supor, o Zé Gataz falasse, eu vou encerrar as atividades aqui na Academia Central, o bairro que não seria o mesmo. E aqui em Araçoiaba da Serra, no bairro do Cercado, mais especificamente, hoje a gente conta com mais de 60 alunos, voltado pro karatê. Então é muito importante esse centro de treinamento aqui do seu José Gataz, para que continuamos tirando muitas crianças da rua e já tiramos, continuamos tirando. O karatê ele leva essas crianças para um caminho que a gente nem imagina, né? Que é um caminho de conquistas. Ao contrário, se elas não tivessem essa possibilidade, essa oportunidade de ter um esporte para praticar dentro da cidade. Como a gente mora numa zona rural, é muito difícil a gente ter acesso às coisas. Então eu acho que o Zé, por ele ter colocado uma academia em um lugar totalmente longe, digamos assim, de metrópolis e tal, é incrível, porque assim, a gente percebe o quanto o karatê muda a vida das pessoas, incluindo as crianças. A gente percebe que assim, que o que para eles era um sonho impossível, eles acabam viajando. Um amigo meu, por exemplo, acho que eu também, a gente nunca tinha saído daqui. A gente com o karatê a gente foi pro Chile. Eu fui pro Chile, conquistei troféus, o meu cinturão, medalhas. Eu queria agradecer o mestre Zé Gataz, né? Que sem ele eu não tinha chegado na faixa que eu sou agora. Se eu não tinha ido viajar pela primeira vez pro Chile, conquistar as minhas coisas. Eu conduzi uma diligência para ele, fui até o Chile. Levei, acho que foi 10 atletas. Se não fosse o Zé aqui, a maioria desses alunos estariam às vezes na casa, sem fazer nada. Porque aqui a gente não tem nada praticamente, então é só o campo de futebol aqui e a pracinha para se distrair. Querendo ou não, a academia a gente chama mais gente, consegue tirar um adolescente de uma crise de ansiedade, de um problema mental que tem, de um problema na casa, que acaba sendo um refúgio. Então acho que tendo uma academia aqui no bairro é um diferencial muito grande.
Cuido muito das crianças, procuro ajudar nas escolas, no estudo, exijo estudo, exijo boletim. Hoje eu me moldei nessa parte, mas sou amigão deles. Vou na praia, não sei sem eles, tem a minha turminha. Ah, um carro não dá, eu peço 2 carros, eu faço isso, né? Aquilo que eu falei da minha mulher, ela sempre ajuda e vai com outro carro para levar. Ah, vamos para a cachoeira? Vamos reunir mais gente, vamos. Ah, mas eu não posso ir, não tenho dinheiro. Acho que é por isso que eles falam que eu sou paizão. Ah, o Zé como professor é um paizão pra gente, excelente professor, me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu aprendi e sei hoje eu devo a ele. Além de ser um professor, ele é um paizão pra gente. Então, na mesma hora que ele tá brincando, ele tá chamando a nossa atenção, ele briga, ele monta cenários, treinos diferentes, e ele exige que a gente esteja, porque ele puxa a nossa orelha mesmo. Dentro do tatame, ele é uma pessoa rígida, ele é uma pessoa que exige que você dê o máximo de você, ele não aceita o mínimo, ele não aceita fraqueza, ele não aceita desistir. Então ele ensina aquela disciplina, né, aquela questão de ser um mestre de alto nível de karatê, mas ele não perde aquela questão do amor da inocência da infância. Então, por mais que ele tenha toda a sabedoria, a expertise dele, ele tem aquele toque inocente que traz todo mundo, que dá aquele prazer realmente de fazer a aula dele. É uma pessoa séria, mas que consegue descontrair. Ele brinca com os alunos dele como se fossem realmente filhos dele. Ele se preocupa, a gente participa do campeonato, ele fica mal se a gente perde, mas ele consola, ele nos ensina. Ele realmente é um paizão. Acho que todo mundo aqui tem ele como um pai. Hoje eu tenho ele como um pai. Se tem uma coisa difícil, uma dificuldade na minha vida, é pra ele que eu ligo. Seu Zé, tá difícil assim, assim, assim. Eu acho que eu não vou conseguir. Ele vai, tá nesse caminho, vai, continua. Ele acolhe a gente como filho, nós também acolhemos ele como um pai, como um avô. E a gente se sente muito bem treinando aqui. O pessoal daqui, eles são muito acolhedores, me trataram como família. Eu mesmo tenho o Zezinho como pai. Eu vivo mais aqui do que lá em casa, pra ser sincera. E é isso, tipo, o pessoalzinho é diferente. A gente percebe que a gente tem mais oportunidade. Pô, olha a estrutura que a gente tem. A gente tem o dojo, a gente tem a academia, tem a piscina, o Zé passa treino em tudo. Esse tempo atrás, ele levou a gente lá nos Calipá pra fazer treino. Então, assim, outras oportunidades que a gente tem aqui nessa academia. E eu acho que esse é o ponto mais legal do Zé, porque a gente não fica com ele só por ele ser um professor bom, mas pela pessoa que ele é. Então ele ensina, além de dentro do tatame, ele ensina fora do tatame pra gente. Eu já vou fazer 70 anos. E eu tenho 2 netinhas. Uma de 10 e uma de 3. E eu não tenho tempo para ela. Chega domingo, chega sábado, lidar com ele. Para cá, para lá, passear. E não tenho tempo para minha casa. Chega muito tarde da noite, saio muito cedo. Então, eu falei, eu vou dar uma descansada. E botei uns coordenadores para me ajudar, que são excelentes. São nota 10, todos. E vou ficar de longe vendo, para mim ver se eu consigo. Então, por isso que eu fiz esse evento hoje. Boa noite a todos. Então, pessoal, a gente vai dar um início, né, à nossa entrega de faixa hoje. E eu vou homenagear todos os faixas pretas. Vocês, alunos, todos, o que vocês precisarem, eles estão prontos para servir. Agora vamos terminar com o nosso cumprimento. Muito obrigado a todos. Vamos gastar. Deus abençoe todo mundo. Fiquem à vontade. Olha, não é que questão que eu vou parar. Eu vou descansar. Vamos dizer assim, a frase. Tudo que eu fiz bem feito. Deixei de exemplo tudo muito bem feito. Tudo muito bem pensado. Tudo que eu fiz. E gostaria que continuasse assim.
gostaria muito, mas muito mesmo, que pelo menos um se espelhasse em mim. Pelo menos um. Vamos ver. A única coisa que eu mais penso de tudo, eu queria que meus irmãos tivessem vendo isso. Só isso. O Miguel sempre falava isso. Eu queria um pouco da sua vontade, da sua coragem. Ele falava, você é muito burro, mas a sua inteligência é muito grande. Entendeu? O Miguel, não sei, ele não sabia definir o que ele via em mim. E eu fui muito espelho para ele. E meu irmão, o Pedro, ele sempre gostou de tudo que eu fiz, sempre. A coisa que eu mais queria, que ele tivesse sentado aqui, escutando o que eu estou falando. Eu garanto para você que ele iria falar isso. O meu irmão é um batalhador. Eu garanto que eu escutei isso ele falar muitas vezes. Isso é a coisa que eu mais não vai ter. Sei lá, se tá, né? Sei lá. Espero que ele veja tudo isso. Não sei se eu vou me encontrar com ele um dia. É o que eu queria. Só o que falta para completar.